que a Marie vai comentar. E terceiro, é um solo sem impedimento. Por que sem impedimento? Vamos demonstrar? Ó, aqui eu consigo pegar um naco de solo, tá? Agora a Marie vai me ajudar aqui. Eu seguro. Isso, exato. Então, vocês vão ver, ela vai colocar água e a água, a tendência é ela fluir. Ó, ela bota a água e está infiltrando. Ó, não escorre nada. O que isso está querendo nos dizer? Que o solo, a sua estrutura, além da massa sólida, de toda coisa, ela tem macro, meso, microporos e os melhores condicionadores, que ali meu amigo Rodrigo, que são as raízes e os seus agregados. Quem são os agregados das raízes? A microbiota e organismos. Então isso aqui é um solo que está funcionando, que num poro tem ar, água e nutrientes para as plantas. Aí nós pegamos para esse. Vamos pegar, é o mesmo solo, só que traz aqui. Aí a Marie vai colocar, vamos botar aqui, porque aí vou até favorecer. Desculpa, está faltando feijão com arroz. Consegui. Não entrou meio milímetro. Imagina uma chuva 30, 50 milímetros naquele solo. Não dá nem para você ver a água infiltrando. Aqui escorre tudo. O que está nos informando? Que não tem um equilíbrio na porosidade. E por que não tem equilíbrio na porosidade? Vamos ver de novo? Vamos pegar essa parte aqui e agora eu vou pegar um seco, porque esse aqui está seco. Não, vou pegar esse seco aqui. E esse aqui. Tem diferença de cor? Pois é. Aqui, isso daqui perdeu aproximadamente, pela experiência, em torno de 45% do carbono original. Ficou uma massa sólida. Porque o que o carbono faz ou promove para que o solo funcione? Ele expande e contrai. Só para vocês terem uma ideia, uma molécula de humus, vamos falar que é uma linguagem que todo mundo conhece, de um composto orgânico, tem a capacidade de aumentar o seu volume, de expandir 20 vezes o seu tamanho. Então, qual é a melhor maneira de você aumentar a capacidade de armazenamento de água no solo? Com carbono. Ele se envolve nas partículas e quando o solo está úmido, ele se expande. E quando seca, ele contrai, não a ponto de não deixar que raízes penetrem. Então, esse é o primeiro grande ensinamento que a gente tem. Tá? Outro ponto interessante é isso aqui. Vamos fazer uma praticazinha também simples. Vou dar uma lavadinha porque está sujo. Tá? E eu vou colocar, senão vai ficar turvo. São coisas simples de campo que um produtor pode fazer. Olhando aqui, aprendendo. Então nós vamos, vou pegar ali, esses borrões. Esse daqui é o solo vermelho. Então, no laboratório a gente teria uma mesinha, tudo bonitinho, com a altura certa. Não dá. Então, ó. Alguém quer um cappuccino?
É um chocolate. Está entendendo? É um chocolate. E isso aqui mostra o quê? Um solo sem matéria orgânica, sem carbono, completamente segregado. Se vocês quiserem, o pessoal da frente vai enxergar. Ó, não tem uma massa que parece uma lama? É uma lama. Está totalmente desagregado. Totalmente desagregado. Agora vamos fazer o outro. Tá bom, tá? Tá bom. Você lembra aquela história que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Preciso falar mais alguma coisa? Então aqui, ó, e o solo que está aqui embaixo, vou botar aqui para o pessoal ver, eu estava falando no microfone. Entendeu? Está todo agregado. Água, que a gente chama de límpida. Límpida porque não está barrenta. Por aqui. E aí você tem o quê? O que está boiando é o que a mãe natureza e a fotossíntese nos dá. É o carbono que um dia virará carbono do solo. Então, pessoal, com isso, o que nós promovemos? Né? A base para que o solo funcione. E juntamente com a área de biologia, a gente começa a entender. Então fica no final, né? Não é? Tá? A ponta dos alunos perguntaram se a gente era casado segunda-feira. Aquela matéria orgânica na superfície do solo, quem que ajuda a fazer aquilo ali? É a vida. É todos os organismos que a gente tem dentro do solo. Eu não lembro, o Jorge Brown deve ter citado, mas vocês sabem que debaixo dos nossos pés a gente tem 25% da biodiversidade do planeta. Isso não é pouco. E a gente precisa aproveitar, a gente precisa usar toda essa diversidade no nosso prol para os nossos sistemas agrícolas. Eu vou falar para vocês de dois grupos básicos que a gente classifica: a macrofauna do solo. Macrofauna é qualquer organismo visível, e isso é para desafiar vocês a irem na propriedade de vocês, a dar uma cavucada, olhar a palhada, cavar dentro do solo para ver o que vocês encontram. Um grupo da macrofauna do solo, que a gente chama, é o que vive na superfície, que são os transformadores da liteira e da palhada. E que o nome já fala, transformação. Me deem um exemplo de um organismo transformador da palhada. Quem que já viu? Macrofauna, visível. Minhoca. A minhoca é tricky, porque as minhocas não vivem só na superfície. Elas vivem em profundidade e são categorias diferentes, são espécies diferentes. Sim, nós temos minhocas que nós chamamos de epigeicas, epi de superfície, porque justamente elas vão viver aqui na superfície do solo. Essas são pigmentadas porque elas precisam se proteger da radiação solar e precisam se proteger de outros organismos para, né, como forma de não morrerem. E essas minhocas também, elas vão produzir excrementos ricos em material orgânico que vão estar disponibilizados para outros organismos. Mas outros que a gente não presta atenção. O piolho de cobra, todo mundo conhece, não é? A milipeia. A milipeia, ela só come material orgânico morto. Claro, tem alguns que atacam plantas, dependendo da intensidade, elas acabam sendo um problema. Mas elas têm sido tão benéficas que o pessoal está usando elas no lugar da compostagem. O pessoal da Embrapa Agrobiologia tem feito compostagem usando milipeias. Outro exemplo são espécies de baratas. Né? A gente conhece, tem um asco das baratas urbanas, mas é porque elas mexem nas porcarias que a gente produz. Só que porcarias, né, elas são onívoras, elas comem de tudo. Existem N espécies, várias espécies. Eu acho elas fantásticas. Na Amazônia eu já achei baratinha prateada, baratinha albina, toda branquinha. E elas têm essa função também de fragmentar todo esse material orgânico e ajudar ele a disponibilizar para as plantas e para outros organismos. Transformadores da liteira. O outro grupo são os engenheiros do ecossistema, que o nome também fala, engenharia, porque eles têm a capacidade de transformar a estrutura física do solo, que vai impactar o crescimento das plantas e também a vida dos outros organismos. Exemplos, não vale a minhoca, ou um exemplo de engenheiro do ecossistema. Cupim.
coleópteras, larvas de coleópteros, dos corozo. O corozo tem uns trabalhos que, infelizmente, são poucos que fazem hoje, eu não tenho mais estudos recentes, mas nos anos 90, Dirceu Gassen fez muitos trabalhos, e também, eu esqueci o nome da pesquisadora da Embrapa Soja, que faleceu, mas os corós, eles têm, dependendo da espécie, a capacidade de criar galerias e câmaras em subsuperfície e transportar todo esse material orgânico que está na superfície para a profundidade. E isso vai trazer toda uma fertilidade para o perfil do solo. Tá? Então, corós, os cupins, as formigas, as estruturas que eles produzem vão ajudar na aeração, na fertilidade do solo, e isso vai impactar as plantas, o crescimento, mas também toda outra vida que habita o solo. Eu vou destrinchar um pouquinho nas espécies de minhocas para vocês. Eu ganhei hoje minhocas de um agricultor e, cara, quer me deixar feliz a me dar minhoca, né? Portanto, já é um aviso para quem quiser vir nos próximos eventos e trazer um frasquinho com álcool e minhocas, é muito bem-vindo. Esse agricultor, no único talhão, ele tem 4 espécies de minhocas. Essa aqui, a maior, é visível. Claro que depois que ela foi fixada, ela se contraiu. Mas é uma espécie nativa chamada Angiorhinus duzeni. Ela tem uma distribuição do Santa Catarina, São Paulo, ela é bastante ampla. E ela é considerada um minhocossu, maior que 25, 30 centímetros. São as minhocas grandes. E essas minhocas podem chegar a 2,5 metros. Olha, tem umas com maiores. Tem umas com maiores. E pasmem, né? Esses minhocossus, existem mais de 50 espécies descritas no Brasil, que é o pessoal que adora comprar para pescaria, né? Mas esse é um outro assunto. Então pense no tamanho que essa minhoca tem mais de 20 centímetros, o impacto que ela causa no perfil do solo. Ela tem uma coloração dorsal e ela vai transitar na superfície para o interior do solo. Um agricultor que tem essa minhoca na área dele é o Laércio Della Vecchia, e ele me relatou, mandou foto várias vezes. É um talhão de milho dele, mas claro, ele planta outras coisas. E as minhocas, elas respiram pela pele. Elas não têm olhos, elas têm toda a sua sensibilidade e tateamento pela pele. E a boca, gente, não tem boca verdadeira. O pessoal às vezes tem medo, mole, não tem, gente. A judiação tem uma pseudo-boca que é só para ele pegar o solo, o alimento e ingerir. E o Laércio Della Vecchia, como elas respiram pela pele, vocês já devem ter visto também quando chove demais ou quando tu lava o quintal e encharca o solo, as minhocas saem, porque elas não conseguem respirar. E quando chove delas, ela saiu, ele me relatou que eles conseguiram coletar 5 quilos de minhocas. O irmão dele ficou feliz da vida para fazer uma boa pescaria com essas minhocas, né? Mas aí a gente pode pensar na quantidade que ele tem e o que essa bicharada está fazendo dentro do solo dele, né? E rapidamente ainda aqui, mais 3 espécies. Essa aqui é difícil de ver, mas ela é meio pigmentada. E todo mundo já deve ter visto, é uma Megascolecide, a minhoca puladeira. Quem que já viu no jardim, na horta, no gramado? Isso é uma minhoca de origem asiática, que veio com a migração. Trouxe um solo, uma plantinha, veio um juvenil, um casulo. E as minhocas exóticas, a gente costuma dizer que elas são minhocas que gostam de ficar com o homem. Que elas sempre estão por perto porque elas conseguem sobreviver ao impacto que a gente causa. Diferente das espécies nativas que são mais sensíveis. Então, a presença das nativas é um bom indicador que o ambiente está sendo bem manejado, o que não quer dizer que a presença dessa seja ruim. É melhor ter exótica do que não ter nenhuma espécie. Mas as nativas é sempre melhor. Essa é uma outra, essa é bem branquinha, Pontoscolex coretrurus, e ela fica nesse formato da mão, em formato de C, está espalhada no mundo inteiro, que ela tem uma capacidade de não precisar de outra para se reproduzir, porque em geral elas são hermafroditas e precisam de 2 minhocas para fazer a troca do gameta. Essa faz clonezinhos dela. E ela se adapta nos mais variados ambientes e produz um excremento extremamente compacto. Elas vivem na camada mineral do solo, mas podem depositar os excrementos na superfície. Então, em alguns ambientes, houve um estudo na Amazônia que fizeram, que tiraram a floresta, implantou-se uma pastagem, houve uma explosão dessa espécie, ela criou uma camada selada de excrementos na superfície, e nessa condição ela foi maléfica, mas isso é muito raro de acontecer. Okay? E uma terceira menorzinha, para vocês verem a diferença dos tamanhos. Ó, essa aqui tem uns 2 centímetros ou 3. A menor minhoca que eu já dissequei, que a gente precisa abrir elas para ver as estruturas internas e externas, tinha 1 centímetro e 1 milímetro de diâmetro. Essa aqui é da família Alcnenodrilidae, é uma minhoca nativa também, e existem muitas espécies novas dessa família.
Então, a gente acha que a gente já sabe tudo, mas mais ou menos, dependendo da região que a gente vai, cada cavucada é uma espécie nova. E somos hoje no Brasil descrevendo essas espécies 2 pessoas. A gente não dá conta, porque além de fazer isso que é taxonomia, a gente faz todo esse trabalho com os agricultores, com a parte de ecologia, da quantidade e da importância desses organismos, né? E as minhocas, o que elas têm ainda também de um potencial que a gente não percebe? Então, vocês já devem ter visto que elas têm esse anelzinho diferenciado, que é o clitelo, que indica que elas são adultas. Então, todos os órgãos importantes delas estão ali na frente. Para trás é um tubo dentro de um tubo, um intestino. E esse intestino, como nós temos uma microflora específica no intestino, cada espécie de minhoca também tem. Então, pense que tem uma flora microbiana específica aqui, que quando entra o solo, transforma, agrega todo o excremento produzido de minhoca, ele sempre tem adição de nutrientes, de material orgânico, e também acaba servindo de inóculo de micro-organismos, porque isso vai ficando depositado em todo o perfil do solo. Então, olha, eu estou falando para vocês de um organismo apenas. Então, pense nos outros, na outra diversidade que a gente tem em todo o solo e que a gente não conhece ainda, a gente precisa estimular. E para manter tudo isso, a gente precisa dar isso aqui. É proteção e é alimento. Deixa eu só dar um exemplo ainda, porque o Isaac me lembrou que eu não fiz com outra equipe, que é um exemplo que o meu pai usava. O senhor, qual que é a comida preferida do senhor? Carne. É o clássico. Sabe como os romanos matavam seus inimigos? Ele pedia para escolher o seu prato preferido e era esse prato até os fins dos dias. Então imagina o senhor, hoje o senhor está louco de feliz, come carne, amanhã ainda está tudo bem. No terceiro dia a gente começa a ficar meio assim, e chega, em menos de uma semana você não aguenta mais ver aquela comida. A mesma. Então o inimigo acabava morrendo porque não conseguia comer por falta de alimento. Pensem nisso também no ambiente solo. Isso são nossas monoculturas, quando a gente sempre dá o mesmo alimento, o mesmo material orgânico. Vocês viram aquele folder da cadeia trófica, das interações que acontecem? Se a gente não diversificar o alimento, a gente não consegue construir aquela cadeia trófica. Aquilo se quebra e é quando surgem as pragas e as doenças. E aí não é o insumo também, não são os pesticidas que vão ajudar. É a gente regenerar e a gente trazer vida, proteção e material orgânico para o nosso sistema.